Ao vivo para todo o planeta Terra, seja bem-vindo. Adonis Carnevale aqui. É nóis. Estamos ao vivo. Essa água abençoada. Vou ter segredos do céu. Tomando essa água, ela vai curar o meu corpo. Você que tá chegando aí, seja bem-vindo. A Ana na área, né? Léo, tamo junto. Rodrigo, Drica, Jéssica, Samuel. É nóis. Tamo junto. Até depois do apocalipse. Ótimo dia. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E aí? Wembley na área, tamo junto. Marco, Drica de Uberlândia, me fala de onde você é, seja bem-vindo. Vamos chegando, nós estamos no nosso terceiro dia do protocolo governamental. Silvana, Brunão, Igor, tamo junto. Sejam bem-vindos. Beatriz, escreve aí, ó, eu sou PGM, escreve, eu sou PGM, que é quem assume o governo mental, escreve aí, só pra eu saber que você tá comigo. Beijão pra Minas Gerais, Batista na área, Braga, tamo junto, Manaus, é nóis, Elisete, Eliene, João Pessoa, Paraíba, um beijo no coração. O Igor pegou, Diegão, tamo junto, beijão pra Floripa. É nóis. É nóis. A Viviane na área, Lucas, Pedrão, a Patrícia, tamo junto. Estamos ao vivo pra todo o planeta Terra. Bora reinar. Primeiro ponto que nós falamos, então, para nós podermos começar, seja muito bem-vindo, você que tá aí, eu tô no governo. Beijão pra Aira de Curitiba. Liberty, tamo junto. Eliane. Ó o Danilão aí. Parada é o seguinte, beijão pro Jabaquara. Uma das paradas que você tem que entender é que nós estamos também no início do nosso jejum. Então nós estamos começando o protocolo do governo mental, que vai durar 30 dias, então os próximos 27 dias nós estamos juntos, todos os dias. Todos estamos juntos, todo dia. Ao vivo, às 5h57 da manhã, para poder assumir o governo mental. De uma vez por todas, assumir o governo mental, assumir o governo e assumir aquilo que é o maior superpoder que nós temos aqui na Terra, deixar de ser escravo, que é o protocolo governamental. Se você não tiver no grupo, escreve 600 para você cair para dentro do grupo. Você vai escrever 600, vai cair para dentro do nosso grupo. Lá você vai ter todo o direcionamento, resumo das aulas, presentes e tudo mais. Bônus, direcionamento, inclusive para o jejum. Olha lá o Herbert aí na área, tamo junto. Nós temos um jejum para iniciar esse protocolo governamental como um desafio. Como um desafio para que você possa já começar a sua transformação da mente. Então, um jejum de 7 dias que nós estamos aí. Hoje é o terceiro dia desse jejum. Então, nós estamos firmes e fortes aí, só na água e no sal. Então, escreve 600 aí, igual todo mundo tá escrevendo. Rai Personal, tamo junto. Adilson, Silveira. Escreve 600 para você cair para dentro do grupo. Você vai receber no seu direct uma mensagem aí para você entrar no grupo e fazer parte dessa galera. São centenas de pessoas que estão nesse grupo, mas milhares de pessoas que estão juntos nesse jejum. Então, olha lá, hoje eu amanheci sentindo um pouco de fraqueza, mas estou mantendo firme, quero vencer esse desafio. O que acontece? Se você sentir fraqueza, usa o sal, tá bom? Usa o sal. Você vai usar, para uma média de 500 ml de água, você vai usar uma média de uma colherzinha de cafezinho, tá? Para você poder colocar na água. E aí você toma.
Por que, Adonis? Porque o sal, ele repõe os nossos eletrolíticos, os nossos minerais. E aí você não precisa de glicose, você precisa de sal. Sal faz você cair a pressão, a sensação de fraqueza é a questão do sal, tá bom? Na verdade, são nossos eletrólitos. E aí você tem que repor esses eletrólitos. Então, tamo junto. Esfrega suas mãos aí, bora começar. No dia de ontem, nós falamos relacionado a... Tamo junto, Milena. Firme aí. No dia de ontem, nós falamos relacionado a um dos pontos que eu vejo que é muito importante, que atua na neurociência cognitiva, que é o aspecto de você ter uma mente rígida ou não. Possui rigidez cognitiva ou não. Existem pessoas que possuem rigidez cognitiva. O que é isso? A pessoa ela tem dificuldade para poder transformar a mentalidade. Lembra que o evangelho ele nos traz um convite. Qual é o convite? Metanoia. O convite é metanoia. Seja transformado pela renovação da sua mente. Dito isso, um dos pontos que nós temos que nos apegar é que muita gente acredita que não pode mudar. Muita gente aqui acredita que não pode mudar. Muitas pessoas aqui acreditam que, não, eu nasci assim, eu vou ser assim. Síndrome da Gabriela. Não tem como, Adonis, para mim você não sabe minha história. A pergunta é, você não sabe a minha. Muitas pessoas aqui acreditam que não conseguem aprender algo novo, não conseguem transformar algo novo, não conseguem viver algo novo. Isso aqui é uma grande mentira. Isso é um aspecto de posicionamento da sua mentalidade relacionado à sua cultura, relacionado aos seus programas mentais, que acabam impedindo você de viver realmente uma transformação. Por que, Adonis? Como que você me prova? Primeiro ponto, do ponto de vista milenar, bíblico, coerente, você tem que entender que qualquer tipo de convite que o reino dos céus te traz é relacionado a uma metanoia. Então, se alguém te convida para uma metanoia, quer dizer que isso é real, isso acontece. Eu, inclusive, acredito muito na transformação humana. Haja vista por mim. O que você precisa entender? Você precisa entender que não é só do ponto de vista espiritual, não é só do ponto de vista filosófico, mas é também do ponto de vista, por exemplo, neurocientífico. À luz da neurociência, o que você tem que entender? À luz da neurociência, nós temos a questão da neuroplasticidade. Escreve aí, ó, neuroplasticidade. Olha aí, ó. Vamos ter mais esse ótimo depois de declarar sobre a água que tomei banho, pois já estou no meu 6º dia de jejum. Encontrei vocês no quarto, quando estava mais fraca. Glória a Deus. Então, uma das paradas que você vai entender é, você possui a neuroplasticidade. Possuindo a neuroplasticidade, o que é impossível para você aprender? O que é possível para você desenvolver? Nada. Então presta atenção. Você vai escrever assim, ó, igual o Caio escreveu, neuroplasticidade. Só para você entender que você pode ir para um próximo nível. Olha a Milena. Milena escreveu, Drick escreveu. Adonis, onde você quer chegar? Vou te explicar. O protocolo governamental aqui é como se fosse uma especialização em cérebro humano, em comportamento humano, em neurociência. Se você não sabe, eu produzi 9 anos ciência, uma das maiores universidades do mundo, relacionado à saúde mental, relacionado a cérebro humano, comportamento humano, neurociência. Comportamento humano, na área de transtornos mentais. E uma das paradas que eu quero que você entenda é, esses próximos 30 dias você vai se tornar expert nisso. Nos próximos 30 dias você vai dominar a sua mente. Adonis, por que isso é importante? Presta atenção. Pedrão, olha comigo. A Cris também tá na área. Rodrigo, Kleber, beijão. Wagner. Uma das paradas que eu e você temos que governar, nós temos que governar a nossa mente. Nós temos que governar aquilo que não é palpável. Presta atenção. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estava no mestrado, no doutorado, era que nós conseguimos pegar qualquer tipo de célula do seu corpo, músculo e tudo mais, inclusive a célula cerebral, que é o seu neurônio, estudar em microscópio, ver no microscópio. Só que existe uma parada que a gente não consegue pegar, tocar, que é chamada de mente. Presta atenção, sua mente é a prova metafísica de que existe algo que está além do material aqui na Terra. Você não pegou. Presta atenção. A sua mente é uma prova metafísica de que existe aquilo que está além do material aqui na Terra. Você já convive com a sua mente. Então, Adonis, onde você quer chegar? Eu quero te dizer que existem coisas que você faz
que você não gostaria de fazer e você não sabe o porquê que você faz. Existem coisas que você sabe que você deveria fazer, o contrário se torna verdadeiro. Tem coisas que você sabe que você deveria fazer, a pergunta é por que você não faz? Por que você não faz? Então presta atenção. Tudo isso tem uma resposta. Falta governo da mente. Irmão, o teu maior superpoder aqui na Terra é a sua mente. É a única coisa que te diferencia de qualquer ser vivo. É a parada onde você vive a sua vida. Presta atenção. Você está na sua mente, você não está em outro lugar. Sabe o que você vê aqui? De uma forma material, sua conta bancária, as pessoas que estão do seu lado, o lugar que você mora. Isso não é você. Isso não é o seu presente. Isso aí é um rastro do seu passado. Ei, anota aí. Não tem no Google, presta atenção. Isso que você vê agora, você abre tua conta bancária e vê seu relacionamento, o jeito que ele está conjugal muitas vezes, a forma como você está no seu trabalho, isso não é a sua realidade presente. Isso é um rastro do seu passado. Isso é um rastro do seu passado. O que é o meu presente, Adonis? Seu presente está na sua mente. O seu presente está na sua mente. Ou seja, a sua mente aqui agora, ela é o seu estado presente, não é aquilo que você está vendo. Aquilo que você está vendo já é o passado. Em outras palavras, se o seu presente está na sua mente, você consegue transformar qualquer coisa no seu futuro, para que já já você consiga ver coisas diferentes. Você pegou? Adonis, do que você está falando? Está parecendo místico. Não, presta atenção, eu estou te trazendo a ciência. Eu estou te trazendo uma ciência, inclusive numa área física. Adonis, onde você quer chegar? Se o nosso objetivo aqui é o governo mental, você vai escrever assim, ó, eu assumo o governo. O Lucas pegou, meteu um boom, me animou aqui. Lucão, entre nós dois, você vai escrever aqui, ó, eu assumo o governo. A Milena pegou. Você tem que entender que para assumir o governo você tem que entender como sua mente funciona, senão você vai continuar sendo escravo. Presta atenção, moço. A parada aqui é o seu maior superpoder na Terra. É onde o diabo mais vai te atacar. Eliane, você que pegou. Camila, Rodrigão, o lugar que é o seu maior superpoder, o lugar onde você vai fluir, o lugar onde você vai fazer coisas extraordinárias, o lugar onde você governa aqui na Terra, infelizmente, olha o João aí, tamo junto, irmão, é o lugar, infelizmente, onde o diabo mais te ataca, o diabo é o lugar onde você tem mais batalha, o lugar onde você às vezes mais se torna escravo. Ei, o lugar onde você mais devia governar sobre todas as coisas é na sua mente. Quando você é chamado, biblicamente, do ponto de vista milenar, de sabedoria, o lugar que você mais deveria ter governo. Governar sobre todas as coisas. Onde que é que você vai governar? Externamente? Claro que não. O convite é você governar internamente. Aonde? Na sua mente, na sua alma. É aí que você tem um governo. Olha o Rogério Pena aí. Beijão, irmão. Tamo junto, lindão. Não tem como não te ver e não dar um sorriso assim, ó. É nóis, lindão. Drica, Léo. Então não tem como você não assumir o governo. Não tem como você achar que você vai governar as coisas de fora antes de governar as coisas de dentro. E as coisas de dentro é sua mente. Você escreveu, eu assumo o governo. Isso é uma declaração poderosa em quarks, em onda, que vai assumir tudo aquilo que você precisa. Adonis, onde você quer chegar aqui do ponto de vista neurocientífico? Eu preciso tocar com você. Se ontem nós falamos relacionado a neuroplasticidade, hoje eu quero te trazer aquilo que, de repente, é aquilo que te escraviza. Adonis, como assim? Nós temos anatomicamente o nosso cérebro, ele é posicionado, ele é descrito pela neurociência de 3 cérebros. Anota aí, nós temos 3 cérebros. Escreve aí. Nós temos 3 cérebros. Anota no seu caderno de anotações. Primeiro cérebro, o cérebro chamado de reptiliano. Segundo cérebro, o cérebro chamado de amidalítico. E o terceiro cérebro, o cérebro chamado de cortical. Então nós temos 3 cérebros. Cérebro reptiliano, amidalítico, cortical. O que isso tem a ver com a minha vida, Donis? Presta atenção, é a forma como o seu cérebro opera. Eu estou falando de forma material aqui, só que nós temos depois as mentes metafísicas. Então eu estou falando aqui do material. Adonis, onde você quer chegar? Vou te explicar. Presta atenção. O primeiro cérebro é o cérebro reptiliano. Ele é o cérebro que é o cérebro relacionado ao seu impulso. O cérebro reptiliano é o cérebro impulsivo. É o cérebro animalesco. É o cérebro onde você precisa, por exemplo, garantir confiança das pessoas.
o cérebro reptiliano, ele é esse cérebro animalesco. Anatomicamente, onde fica esse cérebro? Anatomicamente. O que é anatomicamente, Adonis? Se você não sabe, anatomicamente é uma forma física, material. Onde que ele fica? Ele fica aqui, ó, dentro, logo no começo do seu cérebro, chamado tronco encefálico. Ele é como se fosse um tronco de árvore mesmo, com algumas estruturas. Estão glândulas lá, estão áreas, está o seu algoritmo cerebral, tá lá dentro. Então, Adonis, como assim? Ele é chamado de tronco encefálico. Depois do tronco encefálico, você tem aqui no meio do seu cérebro, onde o tronco morre, no meio do seu cérebro, uma estrutura mediana, interna, é chamada de mesencéfalo. O mesencéfalo, o Léo pegou, o mesencéfalo é a área emocional do seu cérebro, que é onde está a sua amígdala. Por isso que é chamado de cérebro amidalítico. O que o cérebro amidalítico ele faz? O cérebro amidalítico, ele gera emoção. Olha a Josi aí, tamo junto. A Antônia falou assim, eu gritei e eu assumo mal do governo, mas deu vontade de sair correndo, voando, é doido. Tá pegando. Então é isso aí, você pega o seu cérebro amidalítico é o seu cérebro emocional. E o terceiro cérebro, Adonis, é o cortical, que é o cérebro da razão. O cérebro do planejamento, do raciocínio, o cérebro da área de tomada de decisão, de uma forma coerente. Adonis, onde você quer chegar? Onde você assume o governo? A maioria das pessoas... Responde aí. Onde você assume o governo? No cérebro 1, cérebro 2, cérebro 3. Escreve aí pra mim. Onde você acredita que nós assumimos o governo? Eu sei que tá chegando aí e não sabe o que tá acontecendo aqui. Todos os dias, nos próximos 30 dias, nós vamos ter o nosso protocolo governamental. É um desafio que nós estamos fazendo, uma série de aulas onde eu vou treinar você relacionado à sua mente. Você não me conhece, eu sou Adonis Carnevale, sou neurocientista, produzi ciências durante 9 anos na área da saúde mental, para que você pudesse estar aqui e governar também sua mente, para que nós pudéssemos levantar. O que está acontecendo aqui? Um levantar de reinantes, um levantar de um exército, um levantar de generais que governam o maior superpoder da Terra e um libertar aqui de pessoas que estão escravas relacionadas à sua mente, onde devia ser o seu maior superpoder. Existe aqui uma restauração do templo, daquilo que Deus quer que você seja aqui na Terra. Uma restauração de identidade, uma restauração de mente, uma restauração de corpo. Uma restauração do tempo, do ponto de vista específico para você. Então, Adonis, eu faço parte desse exército. Se você sente isso no seu coração, toca a mão aqui, ó, nesse aviãozinho, decola essa aula para 3 pessoas que precisam estar aqui. Tamo junto. Olha lá, o número 1, a Ana falou, Carla falou número 2, Pedro 2, Caio 3, Cortical, ó o Joãozinho brabo, Marcelo falou 3, Drica falou 2, Rai 3, Gu 2, eu assumo o governo 3, Rai falou 3, João 2, Reptiliano, tamo junto, amidalítico, corda, presta atenção. Onde você assume o seu governo? Você assume o governo justamente no cérebro 2. Como assim? Eu vou te explicar. O cérebro 2 é o cérebro emocional. Qual é a cultura que nós temos? Nós temos a cultura que nós somos seres racionais. Esse é o B.O. Nós somos seres racionais. Adonis, você não é ser racional. Você é emocionalmente racional. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não é uma pessoa que só racionaliza. Você é uma pessoa que, antes de racionalizar, você sente emoção. E a sua emoção, ela é determinante para a sua racionalização. Escreve assim, ó, a emoção, o racional precisa do emocional. Escreve isso. O racional precisa do emocional. Fer, até que hora vai essa live? Até a hora que ela tiver aqui. Entendeu? Até a hora que ela tiver aqui. Você tem que escrever assim, ó. O racional precisa do emocional. Adonis, onde você quer chegar? Caio pegou. Você precisa entender que você não é racional, você não racionaliza nada sem antes emocionalizar isso. Então tudo começa na sua emoção. Depois você parte para a área da razão. É por isso que o governo você tem que assumir aonde? Você tem que assumir no cérebro mesencefálico. Como, Adonis? Como? O primeiro código para você governar a sua mente não é você não sentir as coisas. Presta atenção. Tem pessoas aqui que acham que você precisa sentir as coisas. Perdão, você precisa deixar de sentir as coisas. Não, não. Você precisa sentir, só que na intensidade certa, pelo tempo certo.
e a emoção certa na hora certa. A Era falou, somos todos emocionados. Essa é uma realidade. Nós somos todos emocionados. Não tem como. Não, essa pessoa é fria. Não, ela foge das emoções. Justamente porque ela sente muito. Presta atenção. Racional precisa do emocional. Rodrigão, pegou. Entre nós dois, Carol, você que tá aí. Uma das paradas que a gente precisa entender é que se você antes... Você precisa você é emocionalmente racional, o grande batalha tá aqui nesse rolê. A grande batalha está onde você às vezes nem percebe que você faz as coisas, porque você não governa as suas emoções. Eu quero te trazer aqui um convite para você buscar a metacognição. O que é a metacognição? Se metafísica é aquilo que está além do físico, metacognição está além da cognição. Eu vou te explicar. É como se você não fosse os seus pensamentos. Os pensamentos... Você não é os seus pensamentos realmente. Não é como se você não fosse. Você não é os seus pensamentos. Você precisa entender que seus pensamentos, eles passam aí na sua cabeça. Você governa sobre eles. É como se você fosse o céu e os seus pensamentos fossem as nuvens. E essas nuvens passam e você determina as nuvens que vão manter no seu céu ou não. Pegou? Então, a parada que você tem que entender. Você não é os seus pensamentos. Aquela conversa do Descartes, que ele falou assim, ó, penso, logo existo, ele tem um fundo de verdade, porque você acaba se tornando aquilo que você permite manter no seu céu. As nuvens que você mantém no seu céu, elas vão determinar se vai chover ou se vai ficar sol. Ou se o sol vai atrapalhar, pegou? Então o que você tem que entender, anota aí, é não ser aquilo que você pensa, mas você governar sobre aquilo que você pensa. Wélica, Lucas, Eurilane, presta atenção. Você governa sobre aquilo que você pensa. Você não é aquilo que você pensa. Pelo amor de Deus, anota aí. Onde nós mais tomamos paulada do cérebro? Numa parada chamada sequestro da amígdala. Escreve aí. O que é o sequestro da amígdala, Doni? O sequestro da amígdala é quando você faz algo que você se arrepende logo depois. É aquilo que você faz, é uma palavra que você fala, é uma risada que você dá, uma gargalhada que você dá, é um grito que você dá, é um chega que você solta, é uma forma que você fala com alguém que depois você se arrepende, logo em seguida você fala, cara, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso. Como que chama isso? Sequestro da amígdala. Onde você vê isso, Adonis? Você viu isso, por exemplo, bem famoso o caso do Mike Tyson, que mordeu a orelha lá do Evander Holyfield. O que aconteceu aí? Um sequestro da amígdala. Quando você grita com alguém, quando você xinga alguém, quando você tem uma palavra torpe para a pessoa, quando você está conversando, por exemplo, com seu cônjuge, aí acaba saindo uma briga, isso aconteceu um sequestro amidalítico. Adonis, é uma forma de você, por exemplo, ter perdido o controle momentaneamente, e a pergunta é, por que você deixou a sua amígdala assumir? Não é a sua culpa. Escreve assim, ó, a culpa não é minha, a culpa é do meu cérebro. Escreve isso. A culpa não é minha, a culpa é do meu cérebro. Alô, mas a responsabilidade é sua de continuar vivendo isso. Mas a responsabilidade é sua. Pegou, Ana? Caio? Drica? A responsabilidade é sua. Presta atenção, uma das paradas que você tem que entender é que um dos maiores estudos de todos os tempos da neurociência, ele foi baseado nisso, comprovando isso. Foi um estudo de Leduc, que aconteceu em 1996. Ele explica através de ressonância, que as pessoas tomam decisões e essas decisões, elas não são feitas através do nosso racional. As decisões, elas são feitas pelo nosso emocional. Ou seja, você toma decisões baseadas na sua emoção. Leduc, esse grande neurocientista, ele comprovou num estudo que foi em 1996, depois ele confirmou em 2006, 10 anos depois, confirmado. Suas emoções vêm antes da razão. Então, sempre que você for tomar uma decisão, você tem que entender que a sua emoção está governando. Adonis, como que eu faço então para ter uma decisão coerente? Sem base no emocional. Saiba o que você está sentindo. Comece a ficar especialista em entender o que você está sentindo.
Você tá pegando? É como se você foi ensinado a deixar passar as emoções, deixar elas irem. Você foi ensinado a como se você tivesse que não sentir as coisas, como se fosse algo, tipo assim, eu não vou sentir mais nada, eu vou deixar passar. E aí que você se engana, porque você começa a virar um monte de lixo ambulante, porque você começa a colocar as emoções debaixo do tapete. Isso destrói a sua vida. O que eu preciso fazer então, Adonis? Presta atenção. Você vai saber o que você está sentindo, você vai ter consciência sobre aquilo que você está sentindo e automaticamente você vai ter o governo na hora de tomar a decisão, entendendo a emoção que você está. Então não é sobre não sentir, é impossível não sentir alguma coisa. A inteligência emocional é não sentir nada. Isso é burrice emocional. Inteligência emocional, escreve, é sentir a emoção certa, na hora certa, pelo tempo certo. Qual é o grande erro das pessoas? Sentir raiva ao longo do dia todo por causa de uma coisa que aconteceu com você de manhã. Isso é burrice emocional. Agora, sentir raiva, expressar raiva de uma forma coerente, na intensidade coerente. Aconteceu um fechamento, fecharam eu no trânsito, eu vou sair batendo nos outros? É burrice emocional. Agora, fecharam no trânsito, eu entender que eu senti raiva, eu manter o governo sabendo que eu senti raiva e automaticamente, na intensidade certa, pelo tempo certo, não chegar no trabalho e moer alguém, não chegar na minha casa e descarregar sobre a minha esposa, meus filhos, isso é inteligência emocional. A Ana Cláudia pegou. Isso é inteligência emocional, Jé. Então você tem que entender que existem 3 aspectos de inteligência emocional para você governar aí, cientificamente comprovado. Impossível você não sentir algo. Presta atenção, é impossível. É inevitável o sentimento. Só que você consegue governar se ele vai continuar lá ou não. Pegou? Então, o sentimento é inevitável. Você vai sentir a emoção certa. Então põe emoção certa, intensidade certa, tempo certo. É isso que é o tripé, a tríade da inteligência emocional. Emoção certa, intensidade certa e tempo certo. Porque aí você consegue assumir o governo. Nesse estudo do Ledoux, que é um puta neurocientista, depois quem gosta de ciência, depois você estuda esse cara aí, Ledoux. A parada é o seguinte, uma das coisas que ele comprovou através desses aparelhos de neurociência é por que nós temos a tendência de tomar decisões mais impulsivas emocionalmente? Por que existe esse sequestro amidalítico? Porque tudo que chega de... Como que a gente lê o mundo? Você lê o mundo através dos seus sensores. Através dos seus sensores você lê o mundo. Quais são os meus sensores, Adonis? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses são os seus sensores. É isso que você lê, aquilo que está materialmente na sua frente. Você lê através disso. Quando você lê, essas informações elas passam pelo teu cérebro. Elas passam para que você possa organizar essas informações aqui no seu córtex. O córtex, que é uma área nobre do seu cérebro, lembra do terceiro cérebro, que é o cérebro cortical? Ele é uma área nobre do seu cérebro, onde você tem o governo. É aqui que você governa. Ledoux. É aqui que você governa. Você governa no seu cérebro. Você não vê nos seus olhos, você vê no seu cérebro. Nos olhos você capta a luz, como se fosse uma câmera. Mas é lá na capacidade de hardware da sua câmera que você interpreta o filme e coloca na sua lente. Isso aqui é uma lente só, que está conectada no teu cérebro. Então você vê através do córtex visual, que é uma área cerebral que interpreta aquilo que você está vendo. Adonis, onde você quer chegar? Presta atenção. A comprovação nesse estudo foi cabulosa, relacionado a tudo que você capta de informação fora do seu campo interno, ou seja, no mundo externo, tudo que você capta, ele chega numa tradução para o teu cérebro. O problema é que existe 2 caminhos. Um caminho que é mais demorado e um caminho que é mais rápido. O caminho mais demorado é um caminho que passa pelo seu tálamo, passa pelo seu... e te leva para o teu córtex. Esse é o caminho que tudo vai fazer. Então ele entra no tálamo aqui cerebral, o tálamo cerebral onde ele capta essa informação, qualquer informação passa pelo tálamo. E ela passa em caminho aqui para o seu córtex frontal. Córtex frontal é onde você vai analisar, criticar, planejar e tomar uma decisão coerente, racional sobre aquilo. Qual que é o problema? O problema é que chega no tálamo e passa antes pela amígdala. Presta atenção. O caminho do tálamo
Ó, o cérebro, ele não passa pelo tálamo, córtex e amígdala para que você possa tomar uma decisão. O cérebro passa pelo tálamo, amígdala e córtex. Ou seja, na hora que chega no seu racional, você já está com uma enxurrada emocional. Quando chega no seu racional aqui na frente, no seu córtex pré-frontal, já passou pelo lado emocional do seu cérebro, já passou pelas suas memórias no hipocampo, já passou por aquilo que te deixa com uma certa emoção. E automaticamente é aí que às vezes você age sem pensar. Lembra aí, qual foi a última vez que você agiu sem pensar? Qual foi a última vez que você agiu sem pensar? É foda, né? Qual foi a última vez que você falou algo que você se arrependeu logo em seguida? Que você falou assim, meu Deus... Presta atenção, isso é uma das paradas muito loucas. Porque, olha o que está aí, vamos ler Provérbios 16:32. O que está escrito em Provérbios 16:32? Leia aí comigo, Provérbios 16:32. Provérbios 16:32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar as cidades inteiras. Meu Deus. Presta atenção. Vou pegar uma King James aqui, que eu curto a King. Vamos pegar uma... Deixa eu pegar uma CF aqui para nós. Aí. Bora ver. Provérbios 16:32. Olha o que fala isso aqui, mano. Que louco. Não é a... Aí, ó, boa pergunta. Ó. Não é a amígdala da garganta. Isso aqui chama tonsila palatina, tá? Pra você que não sabe. 16:32, ó. Provérbios 16:32. Melhor é o paciente do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito aquele que toma uma cidade. Meu Deus. Aí é loucura. Presta atenção. Em outras palavras, olha o que fala aqui. Essa palavra, olha o que ela fala. Ela fala que é melhor você ser paciente do que você dominar uma cidade. É melhor você controlar o seu espírito. Adonis, qual que é o convite que isso aqui nos dá? O convite é para que você possa ter o autogoverno. Escreve aí. O que é o autogoverno? O autogoverno vem da palavra hebraica chamada nagid, quer dizer responsável. Você precisa tomar a responsabilidade daquilo que você sente. Isso, inclusive, é um dos frutos do Espírito. Quando a gente entra, por exemplo, num estudo teológico relacionado àquilo que são os frutos do Espírito Santo aqui na Terra, o autocontrole, ele é um fruto do Espírito. Então, olha que massa, uma oportunidade que a gente tem de estar fazendo esse jejum, uma oportunidade que a gente tem de estar... Uma oportunidade que a gente tem de estar fazendo esse jejum, de estar colocando nossa carne para obedecer, nosso corpo para obedecer, mesmo sem vontade. Presta atenção, seja bem-vindo. A vida adulta. A vida adulta é o seguinte: quem faz o que quer, neném. Adulto faz o que precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, aproveitar que você está nesse jejum e entender que você está nesse jejum também para desenvolver um fruto do Espírito chamado autogoverno, autocontrole. É um fruto espiritual. Como assim, Adonis? O fato de você abafar sua carne, não fazendo à vontade o seu desejo, vai permitir com que você mostre para você, para sua mente, para sua alma, que você tem um governo, que você tem um controle. E permitir com que o Espírito Santo expresse-se em você, para que você possa desenvolver esse autogoverno, esse autocontrole, esse fruto espiritual. Bom, presta atenção. Para que fazer esse jejum, Adonis? Para desenvolver um fruto do Espírito.
Então, Adonis, para que eu tô fazendo isso aqui? Para que eu vou fazer esses 30 dias? Pra você conhecer mais sua mente, mas pra você desenvolver mais espiritualmente também. Você não é um só. Você não é só corpo. Você não é só essa matéria aí jogada, pedaço de carne. Presta atenção. Você é corpo, alma e espírito. E dentro da sua alma está a sua mente, que é o seu superpoder. Presta atenção, moço. Olha o Alanzinho sofrendo. Calma, moço. Vai dar certo. Nós estamos todos juntos. Tem centenas de pessoas juntas aqui nesse jejum. Milhares, né? Presta atenção. Vamos desenvolver esse fruto do Espírito. Começa governando. Cara, imagina você se olhando. Presta atenção, Alan. Imagina você se olhando depois que você fechar esse jejum. Tanto que você vai se olhar de uma outra forma. Falando assim, eu sou foda, eu faço qualquer coisa. Mano, se você controlou 7 dias, aquilo que é um dos mais difíceis, que é o que a gente coloca na boca, velho. Que você faz essa parada sem ver. Você governa qualquer coisa. Você governa uma emoção. Aplicação de sabedoria para você aí. Presta atenção. Aplicação de sabedoria é aquilo que você vai aplicar. Ontem eu te passei relacionado à identidade. Você assumiu uma nova identidade. Hoje eu vou te passar relacionado a você controlar suas emoções. Então, durante o dia, eu quero que você pegue aqui, ó. Reconheça suas emoções. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Eu quero só que você reconheça todas as emoções que você tiver. Por exemplo, agora. Qual é a emoção que você tem? Qual é a emoção que você tá? Agora. Qual é a emoção que tá no seu corpo? Você vai sentir a sua emoção. Ah, eu tô com euforia, eu tô com esperança, eu tô com unidade, senso de unidade que eu tô com essas pessoas. Qual é a emoção que você tá? Qual é o sentimento que você tá? Você vai simplesmente reconhecer ele e falar pro seu cérebro: ei, eu tô sentindo isso. Respira. E aí você vai falar a seguinte palavra: como um sábio agiria agora? Ponto. Esses 3 códigos você vai fazer. Anota aí. Hoje o seu dia vai ser dessa forma. Como vai ser seu dia? Reconhecer todas as emoções. Desafio. 2, respirar. 3, se perguntar: o que um sábio faria? Anota aí. Reconhecer a emoção, respirar e falar assim: o que um sábio faria? É isso, tô com a emoção feliz. Beleza, o que um sábio faz com a felicidade agora? Usa isso ao seu favor. Escreve assim para finalizar: emoção é o motor do meu comportamento, da minha ação. Tira um print da tela aí pra gente poder postar no Instagram, pra eu repostar você. Marca Adonis Carnevale 1 aí, tira um print. Mais um dia, mais uma vitória. Tira um print da tela aí, 3, 2, 1. Parada é o seguinte: respira fundo, fecha seus olhos. Vamos fazer o nosso momento grande. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma vitória. O Senhor é bom, o Senhor sempre me ouve. Dê fortaleza, espírito de fortaleza, de autoconverno para cada um que está aqui, Senhor. Toca nos corações. Fortaleça mais um dia de jejum, que nós possamos ser alimentados através da sua palavra, da sua presença. Que cada pessoa aqui receba um entendimento diferente relacionadamente para assumir o governo. Senhor, chega de ser escravo, que pessoas aqui assumam o governo. Que tenhamos aqui um dia poderoso de conexões, de entendimento, de governo. Que cada um aqui possa sentir agora, Senhor, como um talento espiritual. O que está sentindo para poder governar? Usar a metacognição. Treine esses líderes, Senhor. Espírito Santo, toque nesses líderes, são a nossa nova geração. Vamos levantar essas pessoas para que eles possam governar na terra e serem embaixadas do reino dos céus onde passarem. Esfrega suas mãos e fala assim, ó: já é meu. Se eu vi, não tem como desver. Tamo junto! Todos os dias, às 5h57, nós estamos ao vivo com o nosso protocolo do governo mental. É muito massa ter você aqui. Parabéns por mais um dia. Segue firme. Se você não tá no grupo, escreve 600 aqui no grupo. Escreve 600 aqui no grupo. Escreve 600 para você cair para dentro do nosso grupo. Lá você vai ter direcionamento sobre o jejum. Lá nós estamos abrindo o grupo todo dia. Nós estamos falando sobre o jejum. É uma forma de você não estar sozinho nisso aí, velho. Escreve 600 e vamos cair para dentro, porque lá você vai ter o grupo dos próximos 30 dias do protocolo do governo mental. E também você vai estar aí com a gente relacionado ao jejum. Você vai ser guiado, direcionado. Vai ser bênção, mano. Vai ser bênção. Então escreve 600 aí pra você cair pra dentro. 600. Escreve 600 pra você cair pra dentro
Agora nós vamos ter um momento poderoso aí juntos, na presença do Senhor. Leia sua Bíblia, nós estamos lendo 1 João. Então lê um capítulo por dia aí. 1 João tem 5 capítulos. Cai para dentro do capítulo de 1 João aí. Tamo junto até depois do Apocalipse. Mais uma vez, parabéns que você tá aqui. E é nóis. Deus abençoe. E que você faça um ótimo dia. Amanhã nós estamos juntos de novo. No meu Instagram também. Vou falar hoje sobre o jejum, que hoje está um pouquinho mais difícil do que os últimos 2 dias. É nóis. Valeu. Tamo junto.